Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre nós damos graças, a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente começar é o seguinte: ontem nós tivemos um culto na casa do irmão Geraldo e da irmã Miriam, e assim, eu estou com vontade de ajudar esses jovens, porque eles têm jovem aqui que às vezes convida e eles não vão. É claro que tem alguns que não pode, mas às vezes a gente convida para ir nos lugares, manda, todo mundo fica sabendo aonde a gente vai, aonde eles vão. E tem uns que parece que não tem interesse nenhum, sabe? Eu sei que alguns não vão porque não pode, mas tem outros que é falta de interesse mesmo. Então, eu gostaria de ajudar vocês, porque tem pessoas, às vezes, que pensam assim, mas é longe, lá no Santa Terezinha é longe, mas nós nunca negamos ajuda para ninguém. Se precisar de ajuda para colocar gasolina, nós podemos dar, sabe? Então, se for isso, não é desculpa não, porque nós nunca negamos nada disso, Então, eu gostaria de pedir àqueles que às vezes avisa e não quer, Porque tem uns que é porque não quer mesmo, Tem uns que não quer. Agora, essas coisas assim é ruim, porque essas influências de quem não quer pode influenciar a outros, porque tudo que é ruim aumenta, Então, eu acho assim, que se não quer, então sai fora logo e não fica atrapalhando, sabe? Eu acho que a gente tem que ser assim, se, por exemplo, Juninho ou Marcelo, mais Valdirene e a Ana Paula, se eles convidam para ir, gente, olha, não tem problema nenhum, nós estamos querendo companheirismo, tentando ajudar os jovens, como ontem eu preguei lá na casa do irmão Geraldo, mas... E esse jovem também, eu estou querendo outra coisa, porque ontem mesmo eu forcei eles, estava forçando para ver se eles fazem perguntas, para ver se eles estão entendendo alguma coisa. E vou forçar, aqueles que ficam aqui eu vou forçar, porque o que eu estou fazendo é para ajudar eles. Estou ajudando, sabe? Estou tentando ajudar vocês a sair dessa terra. E só tem uma forma de sair daqui, é aceitando a verdade e obedecendo. Fora disso, qualquer outro movimento não vai levar ninguém ao céu. É só a palavra de Deus, só a verdade que liberta a pessoa. E se a pessoa não quiser a palavra, ele nunca vai ser libertado. Ele vai ficar, ele pode até ter movimento aqui na terra, mas isso não vai levar ele no céu. Ele pode até passar para um lugar que tem mais manifestação ou mais movimento, mas isso não vai adiantar. É melhor ficar onde a palavra é pregada, sabe? Porque é essa palavra que vai nos tirar da terra, sabe? Então eu vou, quem sabe, eu vou até vir mais nos cultos, quando os jovens estiverem aqui, para ver se ajuda eles, tentar ajudar, sabe? Porque é claro que estão sendo ajudados, o Marcelo também, Valdirene, a Ana Paula, o Juninho, eles fazem tudo, o que eles podem fazer, eles fazem, sabe? Mas eu também, pode ser falta minha, de não estar vindo também, Então eu vou vir, agora eu vou vir mais, eu vou ajudar, porque esse culto de jovens não é só para jovens também, todas as pessoas que quiserem vir cantar, pode vir louvar a Deus, se quiser pode vir, sabe? Mas a gente fala, culto de jovens é só num sentido, mas eu creio que a igreja... Ontem até nós fizeram algumas perguntas, lá, como o irmão fez uma pergunta para mim sobre cura, Sobre cura, porque tem pessoas que atropelam a gente, falam assim, mas lá na sua igreja tem cura? Tem cura. Aqui muitas pessoas já foram curadas. Eu creio que aqui o que nós podemos fazer a respeito da palavra, nós fazemos. Nós pregamos a verdade, nós cremos em toda a palavra, sabe?
Então, eu trouxe até uma mensagem aqui, como ontem eu dei a resposta, mas não li. Eu vou ler uma mensagem antes da gente começar a pregar. Vou ler para os irmãos uma mensagem aqui para provar para os irmãos que não é... O profeta mensageiro dessa era mostrou isso claro para nós. Vai aumentar os movimentos, mas esses movimentos é um perigo. Esse movimento é um perigo, porque a mensagem que está aqui agora é para amadurecimento da pessoa. Se Deus quiser, eu creio que tem um título aí, eu vou pregar uma mensagem para ajudar a igreja, para ajudar tanto vocês quanto aqueles que ouvem através da internet. É mensagem para ajudar você a sair da terra, não é para ficar aqui. Movimento vai te deixar aqui. Agora, fazer como Elias fez, Elias está aqui, é o movimento, aquilo que Elias fez no passado é o que ele está fazendo agora. Elias é o Espírito de Deus movendo na vida das pessoas e tendo um entendimento melhor, sabe, do que a mente humana. Elias é o próprio Deus na terra. Você sabia disso? Elias é o próprio Deus na terra. Aquele Elias, o tisbita ali, é claro que todas as vezes que Deus manifesta, ele manifesta no homem, mas olha as obras que Deus faz através do Elias. Aquele Elias lá, vocês notam que o Elias, se chegasse alguém irreverente a ele, morria na hora. Mas se chegasse pessoas com reverência, vivia. Hoje é a mesma coisa. Nós temos que entender que nós temos que chegar diante desse Elias com reverência. E o Elias hoje é o Espírito Santo na terra. Então temos que entender essas coisas. Nós não podemos brincar com Deus. Deus não é brincadeira. Então aqui nessa mensagem aqui, ó, o que ouviste tu, Elias? Então veja que essa mensagem eu quero ler só por causa dessa pergunta que foi feita ontem, sobre movimento, porque, sabe, esses movimentos não é assim. Aí eu até citei o que o profeta citou também, sobre o poço de Betesda. Porque alguém falou com o profeta lá, eles tinham uma ideia lá nos Estados Unidos que um dia viria um homem que entraria nos hospitais e todo mundo seria curado. Eu creio que muitos irmãos já leram essa mensagem. Mas o profeta diz, um dia Jesus entrou num hospital chamado Poço de Betesda e tinha 2.000 pessoas, talvez das mais doentes. E ele curou uma só pessoa. Os outros ficaram. Então, provando que o Deus, o mesmo Jesus Cristo que está aqui, pode fazer a mesma coisa. O que o Jesus hoje, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está tirando a maior enfermidade, que é a enfermidade da alma. Ele está aqui para isso, porque o mundo todo está enfermo, mas ele está querendo tirar a maior enfermidade, que é o pecado na alma. Então, se esse pecado sair, você herdará a vida eterna. Então, é para isso que ele está aqui. Então, veja aqui nessa mensagem, eu vou ler bem rapidinho aqui, parágrafo 39 em diante. Então, ele encontrava na caverna, quer dizer, o Elias, depois que estava fugindo de Jezabel, sabe? Ele foi encontrado na caverna, né? Ali. Então, disse assim, na caverna, no caminho do deserto. E a primeira coisa, você sabe, Deus o encontrou lá, e ele o chamou e passou um vento impetuoso. Você vai ver que são 3 coisas que acontecem. Essas 3 coisas é o que já aconteceu no passado. Quer dizer, na justificação, a santificação, o batismo do Espírito Santo, que é os pentecostais. Mas depois disso, você sabe o que acontece, né? Depois de todo movimento, Deus chega. E se você não tiver cuidado, você passa por alto e Deus vai embora e você fica. Então disse, e ele o chamou e passou um vento impetuoso que rasgou a montanha, as rochas partiram e caíram. E Elias ficou quieto e ouviu.
e houve um tremor, um terremoto que sacudiu a montanha, mas Elias apenas ficou quieto. E então caiu fogo, um relâmpago, brilhou e Elias ficou quieto. Mas então uma voz meiga e suave falou e Elias respondeu. Ele colocou seu manto sobre o seu rosto e saiu. Quer dizer, tudo passou, aquilo todo foi movimento. Mas aí apareceu uma voz suave e Elias saiu para ouvir a voz daquele que falava. Eu apenas me pergunto se nós não temos ouvido muitos ventos poderosos, fogo, sangue e tudo mais, e falhamos em ouvir aquela voz calma e baixa. Pergunto-me se temos olhado tanto para os dons que não podemos ver o doador. Você sabe, a América é propensa ao barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular e todos esses outros barulhos. Quer dizer, isso já está na igreja, rock and roll e tudo mais, né? Agora, temos tido fortes ventos velozes, temos tido grandes estremecimentos, mas onde Deus esteve em tudo isso? Elias disse que ele não estava nele. Quer dizer, não estava nesses movimentos. O que fizemos com os ventos velozes? O que temos feito com todos os tipos de sensações? Onde isso nos levou? Estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. O que fizemos com isso? A igreja está melhor? Isso está... A igreja está melhor? Está unificada com ventos velozes? Não, Senhor. Só está unificada quando as pessoas ouvem aquela meiga, suave voz de Deus. É aí onde estamos olhando, amigos. Quando Deus aparece com sinal, com algo, e Ele mesmo prova ser Deus, em vez de ir atrás do barulho, vamos atrás daquele que fez o barulho. Entendeu agora? Vamos ficar com aquele que fez o barulho, passou, e Deus estava naquela voz suave. E Elias parou e ouviu Deus falar. Aí você sabe que isso aconteceu nas 3 eras da igreja: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora Deus mesmo aqui. É Deus que está aqui agora. Essa voz, essa mensagem que você está ouvindo, agora é Deus aqui na terra. Essa mensagem é Deus na terra. Só para os irmãos entenderem, Deus está aqui. Se nós não tiver cuidado, Deus vai sair daqui e vamos ficar aqui. Mas pela graça de Deus, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer aqui para mostrar Deus aqui. Nós não estamos querendo mostrar homem aqui, nós estamos querendo mostrar Deus aqui. Nós não apenas mostramos que o William Branham é um homem, mas a voz que saiu da boca dele é Deus aqui. É isso que nós precisamos de entender. Então, nós estamos aqui para isso. Então, nós vamos pregar esse assunto. Eu trouxe mensagem aqui que eu pregaria 3 noites sem parar. Mas eu trago aqui porque o que Deus me revelar no momento, eu pego uma mensagem e vou ler. É por isso que eu faço assim. Então, nós vamos orar. Eu só estou com um pedido aqui. Nós vamos orar pelo irmão Gleison e também a irmã Débora, por enfermidade. Nós vamos orar, tá? Nós vamos ler a Escritura e nós vamos orar por eles. E orar por aqueles também, outros que estão enfermos. Muitos estão enfermos, sabe? Então, nós vamos orar, e quem estiver ouvindo através da internet, se tiver alguém enfermo em seu lar, é só crer. O mesmo Deus que curou no passado é o mesmo Deus que cura agora. Ele está aqui agora. Eu creio de todo o coração que Deus está aqui. Então, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. Quero que os irmãos prestem bem atenção na Escritura e nesse título: Jesus mostra aos discípulos uma revelação maior. Jesus mostra aos discípulos uma revelação maior.
Então, vocês prestem bem atenção. Eles, com seus olhos, tinham visto algo grande, mas só que Deus, o próprio Jesus, mostrou para eles algo além daquilo que os olhos podem ver. E é o que ele está fazendo agora também. Porque vocês vão notar que o que ele mostrou lá, vê a relação de um mensageiro com o outro, João Batista e William Branham. Esses dois mensageiros estão juntos em todas as escrituras, porque um começa e o outro termina. Tá? E é por isso que você não pode ser incrédulo. Se você for incrédulo, você sai pior do que você entra aqui. Você tem que ser um crente para receber a palavra de Deus. Então, escute bem aqui. Vamos começar no verso 6. Verso 1, do capítulo 17 de São Mateus. Vocês notam que, e 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. É isso que você tem que entender. Se você tiver compreensão, quem está aqui e que você tem que valorizar é Ele só. Não tem mais ninguém aqui. No sentido de adoração e de ouvir, só Ele. Aí ele disse aqui: E então, erguendo os olhos, ninguém viu senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: aqui que vem a outra revelação, porque eles estavam andando e não tinham entendido nada, né? E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Deixa eu voltar aqui de novo. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você está vendo que o Elias veio e restaurou mesmo, né? Por isso que ele falou: virá, né? Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Entendeu um pouquinho tarde, né? Mas ainda bem que entendeu, né? Então vamos orar, vamos lembrar do irmão Gleison, a irmã Débora e todos os irmãos que estão enfermos. Nós vamos orar e pedir a Deus, o grande curador, Jesus Cristo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor, no final de todas as coisas. Meu Deus, tudo está acabado. O mundo está acabado, Senhor. Meu Deus, a única coisa que não acaba nunca é a Tua palavra. Meu Deus, o Teu poder curador, o Teu poder salvador,
esse não acaba, Pai. Eu sei que um dia aqui, meu Deus, não haverá ninguém salvo, porque todos aqueles que são salvos sairão da terra. Mas o Senhor continuará sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nesse momento nós estamos lembrando, Senhor Deus, do irmão Gleison, meu Deus, da irmã Débora, que está em casa com sua família, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita eles. Eu creio que eles estão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Meu Deus, com o poder libertador, Senhor, vai ali, Senhor, e cura e tira toda aquela enfermidade, Pai, para que eles possam amanhecer o dia sem nenhum problema, Pai. Que a fé atinja o coração deles neste momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós pedimos para cada filho do Senhor, cada enfermo que está na face da terra, Pai. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro a eles, Pai. Meu Deus, essa doença que está rondando o mundo, Senhor. Meu Deus, livra os Teus filhos desses problemas tão sérios, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos todo em Tuas mãos, todas as famílias, Senhor. Meu Deus, guarda os Teus filhos, Senhor. Meu Deus, em seus lares, nas ruas, em todos os lugares, guarda-nos, ó Pai. Nós precisamos da Tua graça e misericórdia. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui pedindo, Senhor, não passe, Pai, de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui pedindo, Senhor, prepara as nossas almas para sair dessa terra o mais rápido possível, Pai. Porque o mundo é mau, Satanás é um ser terrível, e ele ainda faz medo, ele ainda amedronta as pessoas, e através do medo muitas pessoas caem na sua armadilha, Senhor. Mas o Senhor é a verdade, a vida, o Senhor é tudo que nós precisamos. Por isso, Senhor, ajuda nós nesse culto. Meu Deus, me ajuda, Senhor, transmitir a Tua voz para os Teus filhos que estão ouvindo neste momento e que ainda vão ouvir. Meu Deus, que o Senhor chega no coração de cada um e faz morada, Pai. Meu Deus, porque o coração do humano, ele tem um lugarzinho que o Senhor deixou exatamente para que o Senhor pudesse habitar no nosso coração. Meu Deus, que nós possamos abrir os nossos corações para que o Senhor possa habitar e receber a Sua própria palavra pregada, Pai. Meu Deus, como nós já temos entendido, o Senhor é que ouve a palavra. Meu Deus, o Senhor escreveu a mesma. Meu Deus, o Senhor é o intérprete também da mesma, Senhor. Meu Deus, por isso nós pedimos, Senhor, ajuda nós nessa noite. Fala conosco mais uma vez. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós estamos pedindo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos e pode assentar, por favor. Então, eu tenho muitas mensagens aqui para pregar e falar, mostrar sobre esse assunto aqui. Como eu já sempre estou pregando, mostrando para os irmãos esse acontecimento sobre essas duas chuvas, chuva serôdia e chuva temporã, porque, os irmãos, nós temos que entender muito bem o que isso significa, chuva temporã e serôdia. Vocês notam que são duas chuvas praticamente ao mesmo tempo, uma após a outra. Então, vocês notam que a primeira chuva tem 3 mensageiros, na primeira chuva. Na última só tem 1. Mas na primeira chuva tem 3 mensageiros. E na outra, vocês vão notar a própria mensagem te mostrando isso. E a gente sabe que esse último mensageiro é o Espírito Santo. Se vocês leem a mensagem, por exemplo, uma delas que eu estou lembrando agora é a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 100. Ali vocês encontram que o profeta dessa era, o profeta hoje é o Espírito Santo. Porque nós falamos de um profeta humano, um homem,
que trouxe a voz de Deus na terra, mas o profeta verdadeiro é o Espírito Santo. Sabe? É isso que nós temos que entender. O profeta sempre, todas as vezes que Deus enviou um homem, aquela voz daquele profeta era Deus na terra. Então, nós temos que entender isso. Então, vocês notam, como eu preguei, não sei se foi no domingo aqui, mostrando isso para vocês. E o mensageiro expressando isso para nós. Os 3 mensageiros da chuva temporã, quando a chuva temporã passa, então os 3 mensageiros, os 3 representantes saem e a chuva toma lugar. Tá? A outra chuva toma lugar. Agora, qual é a outra chuva? O Espírito, Deus mesmo na terra. Agora, vocês vão notar aqui, é claro que sempre está pregando isso. E a pessoa tem que entender. Por exemplo, nós sempre voltamos lá no ano 62, quando o mensageiro ainda estava na terra, e ele estava expressando isso para nós. Não é que acabou, não é que acaba a oportunidade, ou acabou a oportunidade em 62. Vocês têm que entender que aqueles 3 mensageiros que viveram na terra trouxeram 3 mensagens. E essas 3 mensagens ainda fazem efeito. E você tem que entender que tem uma mensagem que é a principal. Porque são 3 anjos. Você nota que lá era 3 anjos. 2 desceu para Sodoma e 1 ficou com Abraão. Hoje são 3 anjos também. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Quer dizer, 2 pregou para aqueles que não vão receber nada. Eles vão, através de dons e tudo mais, eles vão fazer seus programas, mas nunca chega lá na frente, porque para chegar você tem que ter uma mensagem verdadeira. E essa mensagem verdadeira ficou com um grupo de pessoas. Então, entenda que não é que acabou, aquela mensagem ainda continua. Ela continua, porque ela está aqui. Agora, só que você tem que entender que você tem que vir pelas 3 etapas. Você tem que crer na manifestação de Deus na terra. Primeira manifestação foi cura divina. Segunda manifestação foi profetizar. A terceira manifestação, que nós chamamos de terceira etapa. Essa terceira etapa é amadurecimento. E você vai amadurecer de acordo com o que você tem no seu coração. Isso você tem que entender. Se você recebeu, ou se você estava com aquela mensagem principal, como você está amadurecendo? Amadurecendo como trigo. Você é uma semente eleita, então você passa pelas etapas e recebe o Espírito, porque nós vamos entender isso aqui. Essa posição de terceira puxada, ou terceira etapa, ela é para amadurecer todas as sementes. É Deus mesmo aqui na terra. É a manifestação de Deus, do poder de Deus, da maior força que Ele é. É um sol quente que amadurece todas as sementes. E não hibrida nada, ela não muda a natureza da semente. Então você já tem que entrar nessa terceira etapa com a natureza de Cristo em você, para que você amadureça como um filho de Deus. Ou então, perder tudo, sabe? Então, por isso que nós pregamos uma mensagem para vocês terem entendimento. Deixa eu ler, depois nós vamos voltar no assunto. Por isso que eu estava te falando, tinha que ser ao menos 3 noites aqui para mim poder expressar tudo. Mas deixa eu voltar aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. A palavra falada, semente original, parágrafos 6 e 7, que diz assim, vou ler a parte B desse parágrafo 6, que diz assim, agora tivemos a chuva de ensinamento. Está vendo aqui? Tivemos, porque aqui é no ano 62, já estava terminando. Aquele ensinamento já estava parando. Mas continuaria com aqueles que Deus tinha para levar isso a cabo.
Por exemplo, deixa eu voltar em outra mensagem aqui agora, para os irmãos verem uma coisa aqui. Escute bem aqui, a mensagem Shalom, o que tinha que haver as pessoas para continuar pregando ou mostrando aquela verdade. Ou então tinha que haver aqueles que ia mostrar, contrariando aquela verdade, para aqueles que não são da verdade. Então, escute bem aqui, parágrafo 151 dessa mensagem, Shalom. O compositor conhece todo o movimento do fim ao princípio. Quem é o compositor? Deus. Ele conhece tudo. Então, do fim ao princípio, do princípio ao fim. Você sabia disso? Aquele que escreveu isto, ele compõe isto, ele conhece toda pequena junção. Se ele conhece toda a junção, o regente também tem que conhecer. Quem é o regente? Aqui. Estou aqui para reger, porque eu tenho que pegar as mesmas notas do compositor e está regendo aquilo para não falhar nenhuma nota, porque não pode acrescentar nem tirar nada. Então, eu tenho que expressar exatamente aquilo que o compositor escreveu. E o compositor é o Espírito Santo, é Deus. Então, vamos mais um pouquinho. Para regê-la, quer dizer, tem que conhecer para regê-la. Agora, como você vai torcer o seu credo nisso? Um pequeno movimento em falso daquela vara, daquele sinal, um sinalzinho errado numa junção, desorientaria a orquestra inteira. Quer dizer, mataria o rebanho todo. Está vendo o perigo nosso que tomamos à frente da palavra? Nós temos que expressar Deus. Deus é o compositor. Então, nós estamos aqui para expressar aquilo que ele compôs. Então, ele disse aqui, a sinfonia inteira. Agora, você sabe que isso é a verdade. O compositor e o regente têm que estar no mesmo espírito. É por isso que o ministro e a palavra de Deus, a grande sinfonia de Deus, ele tem tocado desde o alvorecer do tempo. O ministro na palavra não tem que olhar aqui e dizer, creio que deveria ser isto, você deve fazê-lo dessa maneira. Ele tem que seguir da maneira que a música em folha diz para tomar. É dessa maneira que o evangelho tem que ser pregado, da maneira que a palavra diz para tomá-la. Você sabe, se você jogar um credo aí, você atrapalha a coisa toda. Isso tem que ser eliminado para tornar o drama precisamente correto. Então, vocês notam que nós estamos aqui exatamente para expressar Deus. Se ele é o compositor, ele também é a palavra. E o compositor é o Espírito. Então, e ele é a palavra. Então, se o regente está na frente, ele tem que expressar exatamente aquilo que o compositor deixou aqui na frente. Então, escute bem. Agora, tivemos a chuva de ensinamento e estamos prontos agora para a chuva da colheita. Viu o quê? Quer dizer, nós tivemos a chuva de ensinamento. E essa nós ainda estamos ensinando, que são duas coisas diferentes. Você tem que ser bem ensinado para entrar na outra chuva como semente verdadeira para amadurecer como trigo. Porque senão você vai perder tudo. Então, você vai ser uma coisa nula. E, nesse sentido aqui, não existe meio termo. É céu ou inferno. Ou nós estamos indo para o céu, ou então indo para baixo. Deus está aqui para nos levar para cima. Sabe? O grande compositor está aqui para isso. Então, ele disse aqui,
Então agora e estamos prontos para a chuva da colheita. Você sabe que na primeira chuva é quando você planta a semente. Viu o quê? A primeira chuva é plantar a semente. E isso faz com que a sua plantação comece a crescer. E então, pouco antes de amadurecer, ali vem outra chuva. Está vendo? Vem outra chuva. Todo mundo que já morou na roça sabe disso. Vem outra chuva. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, pouco antes de amadurecer, ali vem outra chuva, não, outra colheita. É por isso que eles chamam a chuva da colheita. Sabemos, são chuvas de primavera e então chuva de volta em junho, e isso determina a sua colheita. Agora, nós encontramos que a chuva foi o Espírito. E agora nós paramos, aonde eu mostrei minhas ideias, que ele já tinha pregado a mensagem de manhã, né? Aquela outra mensagem, né? E então a razão pela qual estamos nos acalmando é porque os terrenos já estão semeados. Você viu aqui? Os terrenos foram semeados. Para quê? Porque quando a outra chuva viesse, como está aqui, nós sabemos, o Espírito Santo é o profeta dessa era. E esse Espírito Santo que está aqui, está exatamente colhendo. E não é 2 Espíritos, por isso eu disse para os irmãos, eram 3 mensageiros, mas agora é um só. Os mensageiros foram embora, Deus ficou aqui agora. Quer dizer, tanto o joio quanto o trigo está sendo colhido. O joio sendo colhido por mestres corruptos. E o verdadeiro trigo está sendo colhido por aqueles que estão fazendo tudo para mostrar a verdade para o povo. É claro que não somos nós que colhemos, mas nós colocamos a palavra na frente daqueles que são trigo, para que eles recebam ela da maneira correta, para que eles possam amadurecer da maneira certa. E é através da palavra que nós amadurecemos. Quer dizer, se a palavra está correta, então você recebe aquela palavra no seu coração, então você é uma semente de Deus. Se não é, o que é que vai acontecer? Você jamais ficará no lugar, isso eu só estou dando um exemplo. Se você não é uma semente verdadeira, você jamais ficará aonde a palavra verdadeira está sendo pregada. Você irá embora. Porque a verdade não combina com uma pessoa que não é semente verdadeira. Não dá certo. Aí vai embora. Mas se você é da verdade, você fica. Não tem jeito. Não importa quão duro a mensagem chega. Mas você vai ser um Pedro. Sabe? Vocês não querem ir embora também? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Quer dizer, é muito melhor ficar com o Senhor do que ir para as igrejas, porque lá nós não vamos receber nada. Mas o eleito fica, não importa quão dura a mensagem chega, ele crê naquela mensagem. Agora vamos mais a algo aqui para os irmãos. Como eu disse que a gente tem que voltar lá atrás aonde eu li. Os irmãos recordam aqui como Jesus estava tentando mostrar aos discípulos algo que já estava acontecendo. Por eles não entender, Jesus ali já estava perto de chegar o dia da partida dele. Eles não estavam entendendo, então ele levou eles a ver algo lá na frente. Mostrou eles, Moisés, Elias e tudo mais. E Pedro ficou tão entusiasmado que já quis fazer mais igreja. Não, vamos fazer mais, quer dizer, Jesus, o Deus do céu com eles ali. E eles ali, e depois Pedro já, não, vamos fazer 3 igrejas aqui, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí, uma nuvem veio e trouxe uma mensagem diferente. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Pois é. Veio e trouxe uma mensagem diferente. Naquele momento eles caíram, né? E quando levantou,
Jesus trouxe eles de volta e mostrou a verdade para eles. Falou, olha, não vai contar essa visão para ninguém não, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Eles começaram a falar, mas Filho do Homem? Pois a Bíblia diz que Elias tem que vir primeiro, nós não estamos nem sabendo disso ainda. Pense bem quantas pessoas estão dentro da mensagem e não entendem nada. E ele estava lá, Jesus com eles, e ele já tinha passado por João Batista, tinha sido batizado por João, e João era o Elias deles lá naquele dia, já tinha passado, Jesus estava com eles e eles não estavam entendendo nada ainda. E quantos estão nessa situação hoje? Jesus aqui, eles não sabem que Jesus está aqui. É duro, mas a gente tem que pregar para as pessoas, a gente tem que mostrar isso para mim e para vocês, nós temos que entender isso. Vocês têm que entender isso. Jesus teve que abrir os olhos deles, até que o Filho do Homem seja... Ué, mas ressuscitar? Não, a Bíblia diz que Elias tem que vir primeiro, Jesus falou, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu, porém, vos digo que ele já veio e vocês não ficaram sabendo. Quer dizer, aquele que diz que Jesus viria para vocês passaram por alto, e está passando por alto até o Jesus que está andando com vocês. Já pensou uma coisa dessa? Pense bem numa coisa como essa. João Batista sendo enviado de Deus, a Bíblia mostra claramente ali, Isaías 40, que quando João Batista chegasse aqui, que ele ia apresentar o próprio Deus para eles. Não era uma segunda pessoa, não, era Deus mesmo. Deixa eu ler aqui para os irmãos, eu não preciso dos irmãos abrir. Isaías 40, verso 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, quer dizer, isso era João Batista. Sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente e diz, e não temas, e diz à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então quem João Batista estava apresentando? Deus. E ali você encontra que estavam os dois mensageiros, Jesus falou do que viria e daquele que já tinha vindo. Porque esses dois, eles chegam, não é como os outros profetas, eles apresentam o próprio Deus na terra. Ali estava Deus, ali, Jesus estava ali. Aí o outro chega que restaura todas as coisas e apresenta, Jesus está aqui ressuscitado. E muitas pessoas nem sabem disso. Muitos, não as denominações, muitos que estão na mensagem não sabem disso. E vai ficar muita gente, como ontem eu estava falando, vai ficar muita gente aqui que conheceu o mensageiro, quer dizer, como eles conheceram tanto que em São João ali, capítulo 1, eles andando com João, e João mostrando para eles, a hora que Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E eles acompanharam Jesus. E depois com Jesus não estavam entendendo que era Jesus. Eu estou falando umas parábolas mais ou menos abertas para vocês entenderem. Andando com Jesus e não sabia que era Jesus. E quando o mensageiro já tinha falado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram Jesus. E por que não estavam entendendo? E por que Jesus teve que abrir os olhos deles para mais uma revelação maior? Porque eles não estavam entendendo. É tanto que em São João, e eu creio que é em São João 19 aqui, eu estou mostrando para os irmãos algo que, para aumentar a fé de todos nós aqui. Eu creio que é 19 aqui de São João. Não sei se eu anotei, São João 29, acho que é isso mesmo, 20. No capítulo 9. Deixa eu ver se é. Isso aqui, ó. Escute bem aqui. Passaram tudo isso, Jesus fez tudo isso, e quando Jesus
morreu na cruz do Calvário, a Bíblia ainda está dizendo aqui que eles só ficaram, as Escrituras só foram abertas para eles depois da ressurreição. Eles não entenderam. Aqui, São João 20, verso 9. Então, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Não tinha sido aberto o entendimento deles para compreender as Escrituras. Como até hoje, milhões e bilhões de pessoas que já passaram no Novo Testamento, nunca foi aberto o entendimento deles para compreender que Jesus já abriu a Escritura para as pessoas, sobre o batismo e tudo mais. Aí vocês notam aqui, outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos. Aqui, veja outra coisa aqui, ó. Como nós já entendemos, eu estou falando assim, eu creio que quem já ouviu vai entender. Eu estou falando uma coisa e outra. Existem 3 Bíblias. A primeira Bíblia é o zodíaco, os astros. Por exemplo, os magos, quando eles viram aquela estrela, eles estavam vendo aquele acontecimento da primeira Bíblia. Então, quando Jesus nasceu aqui na Terra, apareceu uma estrela, porque eles estudavam os astros. Porque eles tinham aprendido aquilo com Daniel, quando estava lá, você viu que eles tinham aprendido aquilo. Lá estavam os astrólogos, os magos e tudo mais, junto com Daniel. Então eles tinham aprendido aquilo, e também sobre a estrela de Jacó. Então eles foram estudar aquilo, estudando, e um dia apareceu uma estrela no céu, diferente de todas. Eles logo pensaram, é a profecia cumprindo e nós vamos lá, porque o rei nasceu. Isso é pela primeira Bíblia. Mas eu vou mostrar para vocês que aquela estrela representava um homem que estava aqui na terra. E o nascimento dele já tinha acontecido. Aquela estrela era João. E ele estava indo em procura, através de astro, para ver aonde Jesus tinha nascido. E a outra estrela já tinha nascido há 6 meses antes. E já havia uma profecia dela muito maior do que aquela que estava guiando os magos. Quer ver? Eu quero mostrar para os irmãos como que isso acontece. João Batista, aquela estrela representava João Batista, porque João Batista foi o guia que mostrou Jesus para a salvação das pessoas. Escute bem aqui, eu vou ler. Se vocês quiserem abrir rapidinho e ler comigo, nós vamos ler. Aqui está, eu anotei aqui ainda. São Lucas, capítulo 1, verso 67. Escute bem aqui. São Lucas, eu creio que é São Lucas mesmo. Deixa eu ver se é mesmo. 1,67. É isso mesmo, São Lucas 1,67. Escute bem aqui. Os irmãos vão entender. João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. Quando Jesus nasceu, João Batista já tinha 6 meses que tinha nascido. E ele, eu vou ler na mensagem, vocês vão ver. Ele representava aquela estrela, porque aquela estrela é que ia levar o povo a crer naquele que tinha nascido, rei dos judeus. Então, escute bem aqui. 67. Escute bem a profecia sobre o nascimento de João. Eu vou ler tudo aqui para os irmãos entenderem. É meio cortante, mas vamos lá. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Escute bem aqui. E profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Quem tinha nascido? João. Está vendo? E João era exatamente o anunciador do Deus do céu na terra. Ele que ia anunciar e mostrar que Deus estava na terra. Somente ele podia fazer aquilo ali. Os outros não fizeram. Os outros falaram dele. João Batista diz, eis aqui ele. Entendeu agora? Os outros falaram dele, mas João Batista diz, ele chegou a estar aqui agora. Porque ele era um anunciador daquilo. E nos levantou, olha,
bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, João Batista, viu? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Então, para Jesus vir, João Batista teve que abrir o caminho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sendo o caminho, quando chegou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas João Batista teve que abrir o caminho. Então diz aqui, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Como lá está escrito em Isaías, fez com que Deus descesse na terra. A mensagem de João Batista, a vida de João Batista, o nascimento de João Batista, trouxe Deus na terra. Por isso que Jesus estava tentando abrir os olhos daqueles discípulos, e como Ele está tentando abrir os nossos olhos agora, para ver que esse Deus, Criador dos céus e da terra, está aqui. Eu posso até, ainda que não ia ler, mas nessa mensagem aqui eu posso mostrar para os irmãos algo aqui, ainda nessa mensagem. Na mensagem Shalom ainda. Veja aqui uma coisa, parágrafo 109. Ele falando, 102. Ele falando de quando Jesus estava aqui na terra, você vê, quando Jesus estava aqui na terra como Cordeiro de Deus, os irmãos têm que ter esse entendimento. Jesus era o próprio Deus na terra. Jesus hoje é no sentido espiritual. É por isso que você está olhando para mim, você olha para o William Branham, Jesus é essa coluna de fogo. Não é, William Branham não é Deus, a coluna de fogo é Deus. Mas Jesus um dia viveu aqui na terra como homem. Aquele Jesus que viveu aqui como homem, ele não podia criar nada. Você sabia por quê? Você sabe por que ele não podia criar nada? Porque ele já é o Criador. Sabe disso? E por ele ser o Criador, então deixa eu ler de novo mais uma escritura e depois vou continuar lendo a mensagem. Aqui, São João, ontem eu li até essa escritura. São João 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Para testificar da luz. Quem é a luz? Jesus é a luz do mundo. Mas João veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está vendo? Então Jesus é o próprio Criador. Ele criou todas as coisas. Mas quando ele estava na terra, quando ele veio, que João Batista trouxe ele à cena, era para nos redimir. Ele não podia criar nada, porque a criação dele é original. Mas quando alguém precisava de alguma coisa, por exemplo, se ele estava pregando num lugar que não tinha comida nem nada, alguém, como os discípulos, falava: Senhor, despede a multidão, porque
é um lugar deserto, não tem lugar de comprar nada, sabe? Então, despede eles para ir embora mais cedo. Mas ele sempre, com Deus, tudo tem jeito, para Deus tudo tem jeito. Mas tem alguma coisa aí? Mas tem alguns peixinhos aqui, e alguns pães, uma coisa assim. Então traz para cá. Mas se não tivesse pão nem peixe, ele não podia fazer nada. Você sabia disso? Não podia, porque ele estava no meio da Bíblia. Ele tinha que ter algo que ele já tinha criado para ele multiplicar aquilo. Então ele pediu aquilo que ele já tinha criado e multiplicou aquilo para todo mundo. Mas desta vez, agora é que eu quero que vocês entendam. Se João Batista apresentou Deus na terra, William Branham também apresentou Deus na terra. Que dessa vez ele está aqui para criar. Desta vez, 102. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que estava lá no princípio. Ele pode criar esquilo, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Maiores do que essas fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Por que ele criou esquilo? Não era o William Branham que criava esquilo, é Deus. Ele só perguntava: aonde você quer que apareça o esquilo? Então fala e o esquilo vai aparecer. Quer dizer, a voz vai sair de sua boca, mas eu estou criando através da voz do sétimo anjo. Entendeu? Não é o homem, é Deus. Porque ele prometeu que isso ia acontecer. Como João Batista apresentou Deus, então o William Branham tinha que apresentar Deus. Não uma segunda pessoa, não terceira, mas Deus mesmo na terra. O Criador está aqui. E é por isso que eu e você vai ser transformado. Porque se você crê nessa mensagem, você vai ser transformado. Então, o que nós temos que pegar? Pega as 3 etapas da manifestação da verdadeira palavra e amadurece como filho de Deus. Então, vamos lá, mais aqui. Eu creio que não precisar de ler, porque eu já li aqui. Então, esse menino, ele fez com que Deus descesse, o sol do Oriente baixasse. Quem é o sol? Jesus. Jesus. Agora vamos ler uma mensagem aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Escute bem aqui, a mensagem perguntas e respostas número 12. Eu quero ler para os irmãos verem algo muito importante agora, muito importante mesmo. No 402 dessa mensagem, perguntas e respostas número 12. 402. Agora observe isto, agora, aquela estrela levantou no Oriente. Aquela estrela levantou no Oriente. É isso correto? Era uma grande estrela, correto? Aquela estrela que guiou os magos, era uma grande estrela. Como eu estou mostrando para os irmãos aqui, João Batista era a verdadeira estrela que levaria as pessoas a crer em Jesus Cristo. E essa profecia aqui, já tinha acontecido na terra. E quando os magos chegaram a Jerusalém, que foi 2 anos depois, mais ou menos, depois do nascimento de Jesus, ali o Herodes, todo mundo ficaram apavorados. Ah, mas esse menino tem que morrer. A verdadeira estrela já estava na terra e eles nem ficaram sabendo. Cresceu, pregou. Você sabia que João Batista só pregou 6 meses? Só. A mensagem de João Batista, só 6 meses, só para apresentar Deus na terra. E quando ele terminou de pregar 6 meses, foi cortado o pescoço dele. Mas só pregou 6 meses. Viveu 30 anos e pregou 6 meses e era só para testemunhar que Deus estava na terra, só. É claro, o pescoço dele foi cortado aqui, mas do outro lado estava inteirinho o pescoço dele, tá? É isso.
Então vocês notam aqui, ele está falando sobre aquela estrela que guiou os magos e tudo mais, ela representava então João Batista. Então, agora observe isto, aquela grande estrela levantou no Oriente, é isso correto? Era uma grande estrela, correto? E quem era a verdadeira estrela terrestre no tempo da vinda de Jesus? Bem, era João. Ele era aquele que os guiou aquela luz perfeita. Jesus é a luz perfeita. E ele foi o que o guiou à luz perfeita. É isso, certo? Foi no Oriente, na primeira aparição de Jesus. E agora há um monte de estrelinhas que atravessam o horizonte até chegar à estrela vespertina. Quem que entendeu? Se João Batista foi a estrela que mostrou o sol do Oriente, qual é a outra estrela que mostraria o sol do Ocidente? Ali, ó. A estrela vespertina, porque a mesma estrela que sai, você já levantou de madrugada, assim, quando o sol está antes de nascer, você viu que a estrela está na frente? Você sabe quem dá o brilho naquela estrela? É o sol que brilha nela. Então aquela estrela, João Batista, é o sol da justiça, é o sol que brilhava, fazia com que aquela estrela brilhasse. É Jesus. Então ele não era aquela luz, mas ele testificou daquela luz. Aquela estrela mostrou que Deus estava na terra. Então, vamos mais aqui. A estrela vespertina brilha ao anoitecer. A estrela da manhã brilha de manhã. Ambas são estrelas do mesmo tamanho e o mesmo tipo de estrela. Agora coloque 2 e 2 juntos e você entenderá isso. Coloque os 2 mensageiros juntos que você vai entender. Por que eles estão sempre juntos? Por que eles estão em Malaquias capítulo 4? Um converterá o coração dos pais aos filhos e o outro o coração dos filhos aos pais. No mesmo capítulo está João Batista e William Branham. Quem converteu o coração dos pais aos filhos? João Batista. E quem converte o coração dos filhos aos pais? William Branham. No mesmo capítulo, porque esses dois, um apresenta Jesus no início e o outro no final. Tá? Eu estou com a mensagem aqui porque não vai dar tempo ler. Eu ainda quero ler uma parte dessa aqui ainda que eu estou lendo. Então escute bem aqui agora. Então ele disse aqui, ó, eu creio que 409 aqui. Agora a maior no meio delas, de manhã, é que anuncia a chegada do sol e o pôr do sol, a vinda do sol. É a estrela da manhã e a estrela vespertina. Isto é certo. 2 maiores estrelas, estrela do Oriente e a estrela do Ocidente. Quem é que está entendendo aí, irmão? Vocês estão entendendo? Esses 2 mensageiros são os 2 maiores mensageiros que já pisou na terra. João Batista e William Branham. Eu posso falar isso com toda certeza. Aqui, ó, desse púlpito aqui, ó, para ficar bem gravado no ouvido daqueles que ouvem. São 2 estrelas maior. Deus tem sua maneira de trabalhar. E por isso que todos os profetas do Velho Testamento sempre falavam apontando que Jesus viria, sabe? A lei e os profetas falando sempre que Jesus viria, mas quando João Batista estava na terra, ele disse: ele já veio, ele está aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? E ali, por exemplo, irmãos, toda a mensagem é dura. Se você vivesse nos dias de João Batista ou nos dias de Jesus, você tinha que ser crente mesmo, que eu acho que era mais dura do que agora, sabe? Porque quando João Batista pregou a mensagem, é igualzinho hoje. Você tem que entender que Jesus está aqui pela mensagem. Lá era pela mensagem.
Quando Jesus chegou no templo, em São João, capítulo 2, no capítulo 1, João apresentou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, daqui para frente vocês não precisam fazer mais sacrifício, porque o Cordeiro de Deus já está na terra. Isso é em São João 1. Em São João 2, Jesus, lá na casa dele, fez um azorrague, sabe? Uma corda boa que não quebrava fácil, e trouxe e levou para o templo. Por que ele fez aquilo? Porque ele já sabia, porque já tinha sido apresentado pelo mensageiro que ele era o Cordeiro. Como eles não entenderam pelo mensageiro, ele disse, eles vão entender agora pela corda. E chegou lá, e já entrou no pátio e tudo mais, derrubando tudo. Tudo que tinha ele ia soltando, pombo, soltava boi, soltava tudo. E era como ele estivesse falando assim, ó, o mensageiro pregou e disse que eu sou o Cordeiro de Deus. Se vocês não entenderam, agora, ó, chicote. E quem é que dava conta? Ele batia, saía com as costas ardendo e tudo soltando, e ninguém podia pegar ele, pois ele era Deus na terra. E muitos daqueles se perdeu ainda mais por causa da chicotada. Aí que não aceitou mesmo. Porque quem aceita, irmão, você tem que entender isso. Os que aceitaram saíram com ele. Aqueles que estavam lá fazendo aquilo porque não tinham entendido nada. E nem pelo chicote. E hoje, talvez, quando você prega uma mensagem dura, que é o chicote, ao invés de aceitar, vai embora. Eu estou falando já, nós temos que pregar a verdade. Ele está falando, é isso. Se você não entender nada, se você não é um eleito, você não entende nada, você vai embora. Mas se você é, você fica. É isso. Ainda nessa mesma mensagem, nos 409. Bem, então, ele era para ser olhado como alfa e ômega. Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Se ele foi apresentado por aquela estrela, então essa outra estrela apresentaria como o outro apresentou. Eis aí o vosso Deus. Eis que está aqui é Deus. E é por isso que ele chegou e disse, olha, você tem que saber que Jesus está ressuscitado entre nós. Mas por que ele fala assim? É porque o mesmo Jesus que estava lá diz, assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. E quem é que estava em Sodoma? Era Jesus, você sabia disso? Jesus em carne humana. Só que ele ainda não tinha recebido o nome de Jesus, mas ele era o próprio Deus em carne humana. E ele mesmo estava dizendo, assim como foi lá, ele podia até dizer, mas é claro, ele não ia, Deus não fica aparecendo, ele podia até dizer, assim como eu estou aqui, um dia eu apareço de novo. Não, ele diz, mas assim como foi nos dias de Sodoma, porque ele já tinha aparecido lá, será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. O que é manifestar? Dar a conhecer o que ele é nesse dia. O que ele é nesse dia? A palavra. O que ele é nesse dia? O Espírito. Então, ele está aqui como Espírito e verdade. Então, ele é essa mensagem. Aí você pode pensar assim, é mensagem de William Branham? Não, é mensagem de Deus. A mensagem é Deus. E não é a mensagem de William Branham, é mensagem de Deus e a mensagem é o próprio Deus. É isso. Então ele é para ser olhado como o alfa e o ômega, princípio e o fim, a pedra de jaspe e sardônio. Veio o que eu quero dizer? Agora, a vinda de Cristo se aproximando à mão. Então, a mensagem que Elias estava suposto a pregar nos últimos dias, se houvesse uma repetição da história, exatamente como a estrela da manhã
anuncia a chegada ali, a estrela vespertina anuncia a vinda de um novo dia, outro dia. Esta é a vinda do sol, e então anuncia a ida do sol, que tivemos a vinda e uma nova era. Quer dizer, ele anuncia a entrada do sol e um novo dia. Qual é o novo dia? O milênio. Então, essa mensagem está anunciando a entrada do sol. Quer dizer, no tempo da tarde haverá luz. Então, o que é a luz? Agora, a mensagem. No tempo da tarde haverá luz. Como sempre nós já mostramos lá em Gênesis, capítulo 1, todo dia tinha uma tarde e uma manhã, até o sexto dia, mas quando chegou no sétimo dia só houve uma manhã. Lá, só houve uma manhã, provando que a tarde daquele dia seria agora. A tarde daquele dia sétimo seria a revelação da palavra, que é... Deixa eu ler a escritura, porque tem muitos irmãos que estão chegando agora, então deixa eu ler. Aqui no livro de Zacarias, capítulo 14, Zacarias 14. Escute bem aqui, eu vou ler o verso 1 e depois passar para o verso 6. Eis que vem um dia do Senhor, não um dia nosso, mas um dia dele. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Não a luz do sol que gira, mas do sol da justiça. Jesus Cristo mesmo aqui. Acontecerá que no tempo da tarde haveria luz. Quer dizer, quando estivesse terminando o mundo velho, então haveria uma luz guiando o povo para um novo dia, que é o milênio. Tá? Então, vamos mais aqui um pouquinho. Agora, ouçam então. Se João Batista e sua mensagem anunciou a primeira vinda de Cristo, e Elias chega no último dia, o profeta, haverá luz no entardecer. Em outras palavras, que haveria uma luz no entardecer. A luz do entardecer é a maior luz do entardecer que temos, é a estrela vespertina, a maior luz que temos. Bem, então isso teria que anunciar a mesma mensagem que havia com a estrela da manhã. A mesma mensagem, viu? Porque essa mensagem, como eu preguei, salvação depende da primeira vinda. Agora a vinda de Cristo como salvação está terminando com essa mensagem. Você sabia disso? Por que Deus enviou 7 mensageiros? Porque esse 7 mensageiro veio exatamente trazendo a salvação através das suas mensagens. Mas ainda eu tenho uma mensagem aqui. Deixa eu pegar aqui. É sua vida digna do Evangelho? Então vamos ver o que diz aqui. Parágrafo 222 dessa mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado e o Deus do céu, na forma de sua coluna de fogo, passar. Está vendo? O Deus do céu, na forma de coluna de fogo. Então, essa coluna de fogo é o Deus do céu. Então, não confunda. O William Branham é um homem. A coluna de fogo é Deus. Como eu disse um dia aqui, Paulo, quando ele era um fariseu, ele estava questionando o povo de Deus e queria matar, queria fazer tudo. Ele era muito bravo mesmo, mas um dia essa coluna de fogo encontrou com ele. Ele estava indo furioso para encontrar com os cristãos para fazer uma derrota. Essa coluna de fogo derrubou ele do cavalo.
e pôs ele no chão e deixou ele cego. E ele, como ele era um judeu, porque o judeu não chama Senhor a não ser Deus, só o Senhor é Deus. Quando ele foi derrubado, ele disse: quem é Senhor? Aquele Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Está vendo? Quer dizer, olha, você está perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo os cristãos, mas aqueles eram filhos de Deus. Você está perseguindo Jesus, sabe? E aí foi o que mudou o trajeto de Paulo. Mas para mudar o trajeto tinha que ter um profeta para orar por ele. Deus já tinha preparado um profeta, vai lá, e aquele profeta falou: Senhor, esse homem é bravo demais, ele tem feito muitos males, mas ele vai ser um vaso escolhido para levar o evangelho. E eu estou escolhendo ele. Pedro e os discípulos escolheram Matias, mas eu escolho Paulo para ficar no lugar de Judas, porque Deus sabe fazer a escolha certa. Então, quando o evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma da coluna de fogo, passar pelo meio, pelo povo, e mostrar que Jesus Cristo está no seu último período da sua vinda. No último, porque é do Oriente ao Ocidente. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quem estava no Oriente não era o Filho do Homem? Quem está no Ocidente não é o Filho do Homem? São Mateus 24. Vocês notam? É como o povo fala, o povo do mundo sempre fala assim: conversa de crente não tem fim, né? Parece que não tem fim, né? Mas na verdade que se ficar, não tem fim mesmo não. Porque Deus é eterno, né? Deus é eterno. São Mateus 24, verso 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, isso significa, pois onde estiver o corpo morto da hora, assim ali ajuntarão as águias. E o corpo é a palavra. Aonde estiver a palavra da hora, as águias estão juntas. Então, no último período da sua vinda, lhes dando o último sinal, e criticam dele, zombam dele, e chamam a si mesmo de membros de igreja, e então dizerem que eles não são neuróticos. Explique isso. Meu tempo está passando, mas simplesmente pergunto se eles não são neuróticos. Claro, eles são neuróticos, educados. Eles são educados, mas neuróticos, porque quando a pessoa rejeita uma mensagem dessa, ele não tem juízo bom. Quem aceita uma mensagem como essa é porque tem um juízo normal. Tem tanto o juízo quanto a mente de Cristo nele, para ele entender essa mensagem. Tá? Deixa eu ir mais só um pouquinho aqui, ainda 7:10 ali. Escute bem aqui. Como a gente tem que pregar, você tem que pregar, irmão, porque surgem várias doutrinas, principalmente depois que a mensagem chegou no mundo. Existem várias doutrinas que misturam esse acontecimento. Tem muitos dentro da mensagem que crê que essa mensagem que nós temos é a segunda vinda. Sabe? Mas ela não é a segunda vinda. Ela é uma precursora da segunda vinda. Amém. Essa mensagem é o término daquela que começou lá na Palestina, do Oriente ao Ocidente. Então, quando a gente fala assim, que isso aconteceu, e hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio, é dessa vinda que começou na Palestina. Por isso que aqui está escrito aqui, 146 da mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio. Vocês recordam que quando o profeta estava pregando essa mensagem, aconteceu exatamente como aconteceu nos dias de Jesus.
Quando Jesus começou o ministério lá, pegou um sacerdote, pegou a escritura e deu para ele ler. E ele disse: hoje tem se cumprido essa escritura no vosso meio, aos vossos ouvidos. Quando William Branham estava aqui na terra, que ele ia pregar essa palavra, essa mensagem, e a esposa dele tinha dado para ele uma Bíblia nova, e a Bíblia nova tinha uma página agarrada, segura, e ele tentava, não encontrava a escritura que ele queria ler, ele olhava e não tinha jeito. Aí apareceu um sacerdote católico e levou a Bíblia para ele: meu filho, leia a minha Bíblia aqui, para provar que é a mesma coisa. Hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio. Um sacerdote católico pegou e entregou a Bíblia para ele, porque lá foi um sacerdote que entregou para Jesus. Eu lhes digo, eu lhes tenho lido as escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências que estamos vivendo nos últimos dias, a geração que verá Jesus voltar à terra. Não no ar, voltar à terra. Jesus está aqui na terra. Amém. Jesus é essa revelação. Amém. Voltar, por isso está aqui, voltar à terra. Eu tenho lido várias escrituras provando que mais de uma dúzia de evidências que estamos vivendo nos últimos dias, a geração que verá Jesus voltar à terra. E essa noite lhes digo de novo: hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Vocês ali em Tucson, ele estava pregando, essa mensagem ele pregou no dia 19 de fevereiro de 1965. Vocês, deixa eu voltar aqui, aí ele disse assim: você ali em Tucson, Califórnia, em Nova York, em outros lugares através dessa linha telefônica, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque são vindas as bodas do Cordeiro e sua noiva se tem preparado. Levantemos nossas mãos e demos glória, todos unânimes. Deus lhes abençoe. Amém. Vamos terminar com essa. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus nos ajuda, que Deus possa nos dar esse privilégio de ter essa partida brevemente daqui para o céu, tá? Uma coisa que eu quero avisar também é sobre a ceia. A ceia vai ser domingo que vem, não é isso? Domingo que vem. Se Deus quiser, nós estaremos aqui para a ceia do Senhor. E Deus abençoa, que Deus abençoe a todos nós. Nós precisamos de bênção. Qualquer momento, qualquer dia desse, nós estamos falando sobre ceia, domingo. Irmão, nós estamos tão perto do acontecimento do rapto que ninguém sabe nem se vai tomar a ceia. A maneira que está indo o mundo, a maneira, como eu não expressei tanto isso aqui não, mas a maneira que está indo, e que a mensagem está sendo rejeitada e tudo, mas tudo isso é um acontecimento que tem que acontecer. A mensagem está sendo rejeitada, porque agora, esses movimentos que estão surgindo, porque está surgindo muitos movimentos, esses dias mesmo eu estava vendo um movimento dentro do pessoal da mensagem, e eu descobri que porque tinha fotos do profeta dentro, pessoa dando pulo quase dessa altura, assim, e pulando, irmão, esses movimentos é para atrapalhar a verdadeira semente. Como eu já disse para você, o bom trabalhador da roça, hoje não existe isso mais, o bom trabalhador da roça, quando vinha outra chuva, ele virava o milho para não receber outra chuva. Se a semente está madura, esses movimentos, você tem que ser agora Elias. Deixa os movimentos passar e ouve a suave voz de Deus. E amadurece com isso. Porque daqui para frente parece que vai ser assim.
Ué, mas parece que nós não temos nada, mas o que você tem está aqui dentro. Não está na cabeça mais não, está aqui. Isso que está aqui é que vai te tirar da terra. É o Espírito de Deus em você que vai te transformar. Não deixa movimento tomar a sua cabeça mais não. Deixa Deus te amadurecer. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar e agradecer a Deus. Que Deus abençoe. Os irmãos que estão nos visitando, esqueci de perguntar, mas tem alguém que está visitando? Tem um rapaz ali, não tem? Que Deus abençoe, Deus te abençoe. Tá, parece que é a segunda vez? Ou... Ah, tem mais, olha lá, também. É o neto do irmão Pedro, também. Então, Deus abençoe a todos vocês e a todos que estão ouvindo através da internet, que vão ouvir, que Deus coloque essa mensagem no profundo do coração de cada um. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, eu creio que era só isso que o Senhor tinha para hoje. Meu Deus, eu creio, Pai, que os teus filhos têm recebido a tua palavra com bom grado, Senhor. Eles têm crido na tua palavra. E agora, Senhor, nós estamos saindo daqui, Pai, crendo que o Senhor sairá conosco. Meu Deus, essas paredes, essa igreja ficará aqui, mas a vida, o Espírito do Senhor sai com cada filho do Senhor. Nós vamos embora para os nossos lares. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, nós não somos crentes só dentro da igreja, não, Senhor. Nós queremos ser crentes em nossos lares. Queremos ser crentes nas ruas, aonde nós estivermos, Senhor. Mostra, Senhor, através da nossa vida, que nós somos cristãos, que nós somos filhos do Senhor, Pai. E nos ajuda, Senhor, durante essa semana. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada. Ajuda os irmãos que trabalham. Guarda eles nos seus trabalhos. Os irmãos que viajam, Senhor. Meu Deus, quantos irmãos que viajam à noite, viajam durante o dia. Nós oramos por cada um, Pai, para que o Senhor possa ajudá-los, Pai. A irmã Mara que está em casa, Senhor. Ajuda ela, Senhor Deus, ali em casa, que o Senhor possa abençoar e dar a ela também uma noite abençoada, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sair daqui abençoados por Ti nessa noite, Pai. Que a Tua graça nos alcance todos os dias de nossa vida, Pai. Meu Deus, leva-nos em paz, Senhor, e ajuda as irmãs que têm filhos pequenos, Pai. Guarda, Senhor, essas crianças em seus lares, para que não aconteça nada de mal com essas crianças. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa e vai com Deus. Deus abençoa a todos. Amém. Que essas palmas sejam para aquele que merece toda honra e toda glória. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe também.